é preocupante, fato que vem chamando a atenção há vários anos, através, e vários deles incompreendidos, de diversos artigos publicados em Mercado Comum. Reverter esse quadro não será fácil e vai exigir muita ousadia, criatividade e, caro secretário Elvésio, e capacidade de antevisão de futuro. Senhoras e senhores, meus caros amigos, país que não cresce é país condenado ao ananismo e ao subdesenvolvimento. É, sem dúvida, país sem futuro. Vale destacar que esse não é um fenômeno isolado, deste ou daquele governo. Trata-se de um processo que tem as suas raízes em decisões de política econômica estruturais. Entre várias razões a justificar essa situação, uma delas vem me chamando especial atenção ao longo de vários anos e que poucos economistas conseguem perceber a sua real dimensão e gravidade. Trata-se da exorbitância das taxas de juros praticadas no Brasil, em vigor desde 25 anos atrás. É provavelmente o período mais longo da história da humanidade em que uma economia conseguiu sobreviver com uma prática de juros tão elevadas, real, como a que tem acontecido nesse país. Taxas de juros na escandalosa exorbitância, como são cobradas no país, tornam-se absolutamente incompatíveis com qualquer tipo de crescimento econômico. Darei apenas alguns poucos dados para ilustrar essas colocações. 1. O Brasil tem sido campeão mundial absoluto em taxas de juros reais. Muitos países com dívida pública bem superior à nossa pagam juros, tanto absolutos ou reais, bastante inferiores. E, na maioria deles, as taxas são negativas. Isto é, lá, a remuneração dos títulos públicos é inferior às taxas de inflação vigentes. Assim, por exemplo, a taxa de juros dos títulos públicos nos Estados Unidos tem sido de 0,25% ao ano desde 2009 para uma taxa de inflação média de 1,6% ao ano. Segundo, no acumulado dos últimos 20 anos, o Brasil já desembolsou, somente no pagamento de juros da sua dívida pública, a impressionante cifra de 1,5 trilhão de dólares norte-americanos. Isso, meus amigos, equivale a 75% de um PIB anual brasileiro. Imaginem se um quarto desse valor, ou seja, 375 bilhões de dólares, tivessem sido aplicados em investimentos estruturais. Com toda certeza, a nossa realidade hoje seria outra, bem diferente e melhor. Terceiro, em 2014, o Brasil gastou, a título de pagamento de juros de sua dívida, o valor de 311 bilhões de reais, o que representou 6,1% do PIB. Somente durante o primeiro quadrimestre deste ano, repetindo, de janeiro a abril deste ano, o país já gastou, no pagamento de despesas com juros da dívida pública, 146 bilhões de reais. 82% a mais do que o verificado durante o mesmo período do ano anterior. A meta de superávit primário, estabelecido pelo ministro Joaquim, para todo o ano, totalizava, então,
67 bilhões de reais e representava 1,2% do PIB. Um detalhe, esta meta não mais prevalece, tendo sido recentemente reduzida para apenas 0,15% do PIB. Resumo, o país paga acima de 6,1% do PIB em juros e tem dificuldade de fazer superávit de 0,15% do PIB. Alguma coisa está errada. Quarto, de acordo com o senador José Serra, isso é dele, expressão dele, ele é economista, em artigo publicado na Folha de São Paulo, do dia 28 de julho último, a despesa do governo no pagamento dos juros com a dívida pública deverá atingir 8,5% do PIB brasileiro em 2015, a maior do mundo. O que isso representa? Significará um gasto, no ano de 2015, de 484 bilhões de reais, cerca de 1/4 de toda a arrecadação fiscal, e será o principal item entre todas as despesas governamentais, superando, inclusive, os benefícios empresários, os benefícios previdenciários, até então considerado o item mais oneroso. Equivalem, senhoras e senhores, ainda a quase todo o PIB de Minas Gerais, considerada a terceira maior economia nacional. Quinto, cada aumento de 1% da taxa Selic corresponde a um estrago nas contas públicas equivalente a tudo que é gasto anualmente com o programa Bolsa Família. 6. Se a taxa de juros elevada já foi um eficaz remédio no combate à inflação, hoje já não o é. E a sua excessiva dosagem vem levando a economia nacional à inanição, com perda da produtividade e competitividade. Em primeiro lugar, temos de verificar quais são os fatores causais dessa inflação. E na atual quadra da economia brasileira, a constatação é que o uso da taxa de juros nessas proporções vem se mostrando absolutamente inadequada ao seu combate. Basta dizer que, mesmo com a elevação da taxa de Selic em processo contínuo desde o final do ano passado, e nem por isso a inflação diminuiu. Pelo contrário, só vem aumentando. Cabe destacar, de outro lado, que a política monetária não pode ficar restrita a um único instrumento, como vem ocorrendo no Brasil ao longo dessas últimas 3 décadas. Existem, por exemplo, os depósitos compulsórios, o imposto sobre operações financeiras nas operações de crédito e vários outros mecanismos que possam ser adequadamente usados na debelação da inflação. É como já dizia JK, estão aplicando remédios adequados à velhice para resolver problemas da puberdade. Em síntese, se antes o antídoto eram juros, há muito já viraram o veneno do nosso crescimento econômico. Mais de 1,5 séculos atrás, o famoso naturalista francês Saint-Hilaire já havia declarado: ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. As taxas de juros são a saúva da economia brasileira dos tempos atuais. É preciso acabar com essa saúva que hoje tem o título de taxa de juros. Meus caros amigos economistas, a verdade é que estamos reféns de uma estrutura que nos aprisiona a um ciclo vicioso que precisa ser revertido. Desde 1991, a despesa pública tem crescido a uma taxa maior do que a renda nacional. E isso exige permanentemente necessidades de elevação da carga tributária.
A economia não cresce e, em decorrência, a arrecadação real também não se expande. De outro lado, os juros exorbitantes consomem boa parte das receitas, provocando ainda um déficit orçamentário nominal expressivo e que somente nesse ano deverá atingir 8% do PIB, percentual esse que causaria espanto e arrepio a qualquer aluno de curso de economia do primeiro período. O desfecho é uma dívida pública cada vez mais elevada e sempre a exigir mais e mais recursos para financiá-la. O que estamos vivenciando hoje é como se estivéssemos usando querosene para tentar apagar uma fogueira. Eu faço um alerta. Se não voltarmos a crescer, as nossas dificuldades só vão se agravar. E as soluções para os nossos principais problemas estarão cada vez mais distantes. Mesmo já detendo, por exemplo, a mais elevada carga tributária de nossa história, ela continuará se expandindo, assim como a dívida pública, que poderá nos direcionar a uma situação explosiva. E os recursos para investimentos, em geral, ficarão também sempre mais e mais escassos. Repito e insisto no tema. Precisamos nos reconciliar com o desenvolvimento e retomar o crescimento econômico vigoroso. Temos de buscar nos transformar em país desenvolvido. Meus amigos, não podemos compartilhar da onda de pessimismo sobre a economia nacional, como se ela estivesse hoje destruída e a nossa terra arrasada. Vejo os seus problemas e entraves atuais como passageiros, não duradouros. Uma das mais destacadas características do Brasil tem sido a sua enorme capacidade de superar dificuldades e de contornar crises de maneira ágil, rápida e eficiente. Eu considero o desenvolvimento a trilha nacional, a trilha natural do Brasil rumo ao futuro, como já afirmava Juscelino Kubitschek há mais de 50, 60 anos. A busca de um futuro melhor para o Brasil passa, inexoravelmente, pela urgente decisão de deixarmos de ser emergentes para nos convolar em país desenvolvido. Esta precisa ser a nossa causa e missão maiores, imprescindíveis e inadiáveis por mais tempo. Volto a reafirmar, com convicção, que assim como existe os sistemas de metas de inflação, o Brasil deveria criar outro modelo similar, a ser considerada a prioridade nacional número 1. A proposta é para a implantação de um sistema de metas de crescimento econômico vigoroso, consistente, contínuo e sustentável, resgatando-se o planejamento e suas perspectivas de realização de médio e de longo prazo. O crescimento econômico vigoroso deve deixar de ser apenas uma casualidade, uma questão episódica, uma efemeridade, um acontecimento meramente fortuito, para se transformar efetivamente na grande meta econômica nacional, permeando a convolução do país em uma economia madura e desenvolvida. Nessa direção, já tivemos antes vários exemplos bem-sucedidos implementados, como foi o caso do Plano de Metas durante o governo JK. Nesse sentido, eu gostaria de lhes comunicar que, na semana passada, criamos aqui em Belo Horizonte o Fórum JK de Desenvolvimento Econômico, que já conta com a participação de várias entidades e instituições, além da presença de um número expressivo de ilustres fundadores, vários deles aqui presentes na noite de hoje. Ele tem como objetivo principal disseminar a discussão sobre o ideal do presidente JK
de nos transformar em uma nação desenvolvida, mais justa e próspera. Também entre seus objetivos está o de colaborar na busca da preservação do legado do presidente JK e para que a sua obra, as suas realizações e pensamentos estejam sempre presentes e vivos na memória dos brasileiros. Outro objetivo dessa iniciativa é no sentido de fazer ecoar, daqui de Minas, neste momento que o Brasil está apreensivo pelas suas dificuldades momentâneas e, por isso, impossibilitado de enxergar o futuro, um grito também de esperança e fé. Senhoras e senhores, queremos, mais uma vez, ressaltar ser nosso desejo fazer dessa premiação uma exaltação, uma ode ao desenvolvimento econômico mineiro e brasileiro, para que o crescimento econômico seja vigoroso e contínuo, transformando também essa iniciativa em elemento capaz de despertar a consciência local e nacional para a sua importância e real significado. Para finalizar, eu gostaria ainda de deixar mais uma vez consignado o meu abraço afetuoso, em nome da diretoria da SENG e de Mercado Comum, a todos os agraciados dessa solenidade, parabenizando-os pela merecida escolha. Eu agradeço também aos meus pares da diretoria da SENG pela confiança depositada, para que juntos possamos colaborar para o engrandecimento da nossa profissão e o desenvolvimento econômico e social de Minas e do Brasil. Parabéns a todos os economistas nesse seu dia. Viva o desenvolvimento de Minas Gerais. Viva o desenvolvimento do Brasil. Muito obrigado. Muito bem, o nosso muito obrigado. Neste momento, eu convido o economista Sérgio Bruno Zec Coelho, diretor da SENG e membro do Conselho da Medalha dessa premiação, para fazer a saudação especial aos agraciados dessa solenidade. Por favor. Boa noite a todos, senhoras, senhores. Minhas saudações à mesa, presidente Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, presidente Sebastião Alvécio, deputado e presidente Adão Clever Ribeiro Lopes, economista Mauro Borges Lemos, secretário Elvésio Magalhães, presidente Olavo Machado Júnior, meu companheiro de Minas e presidente Lindolfo Paulino. Nosso presidente Carlos Alberto me solicitou a honrosa e difícil missão de saudar os agraciados com a medalha Juscelino Kubitschek de Oliveira. Incumbência honrosa, pois os agraciados são pessoas com relevantes serviços prestados ao país. Difícil, por recear não estar à altura dessa tarefa. Os senhores agraciados têm em seu currículo uma série de realizações que justificam plenamente essa laura que hoje recebe, né? O presidente Adão Clever Ribeiro Lopes, empresário, deputado desde 2003, e hoje personagem importante na política mineira e nacional, terá, sem dúvida, um importante papel no tumultuado momento político pelo que passa o Brasil. O presidente Robson Braga de Andrade demonstrou em sua brilhante trajetória empresarial sua capacidade de liderança e competência reconhecidas através de sua ascensão à presidência da Confederação Nacional da Indústria e do Comércio. O presidente da CEMIG, economista Mauro Borges Lemos, possui em seu currículo expressivas realizações e tem hoje a missão de comandar a nossa CEMIG. Um enorme desafio face aos graves problemas e indefinições por que passa nosso setor de energia. Agraciado como economista de destaque de Minas Gerais,
honraria que recebi em 2012, nesse mesmo evento. Mauro possui todas as credenciais para esse agraciamento e eleva, de maneira expressiva, o conceito de nossa profissão. Senhoras e senhores, depois de ouvir essa verdadeira aula que Casalberto nos proporcionou sobre o nosso momento da economia, né, eu não poderia deixar também de deixar aqui algumas palavras, né? Eu não me recordo de ter vivido e assistido em minha vida, e lá já se vão 70 anos, um ambiente de tamanha incerteza, falta de confiança e de desgoverno. Nós, empresários, sabemos bem a importância de uma liderança e de uma gestão eficaz. O que estamos assistindo e vivenciando é uma total falta de liderança e de gestão governamental. Como querer que o país, que pode ser comparado a uma enorme e complexa empresa, funcione a contento quando nossos órgãos e empresas públicas são dirigidos, em sua grande maioria,